Vou abrir para vocês aqui os meus gráficos, no caso, né? Nesse caso aqui é o gráfico diário, para mostrar que estamos retornando para cima da linha verde, que é a média de 200 dias. É um teste, tá, pessoal, nessa linha. Olha só, é um teste. No momento estamos acima dela. Ela está em 83.700 e o preço está em 84.200. Então estamos no momento acima dela, mas provavelmente sofreremos resistência, como aconteceu, olha só, no dia 12 de março, anteontem. Um teste na linha verde, deu errado, afunda. E agora estamos no segundo teste. Pode acontecer ou não um rompimento. É difícil de acontecer agora porque estamos entrando no final de semana. Sábado e domingo o mercado tradicional não opera. Então a tendência é que o volume no final de semana seja menor. O que pode, para a gente, dificultar um rompimento nesses próximos 2 dias. Mas quem sabe não acontece, né? Então estamos nesse momento e acontecendo aquilo que eu falei. Estão vendo os 2 sorrisinhos aqui? Eu falei para vocês o quê? Estamos aqui numa tendência, numa configuração de fundo duplo. É a segunda vez que o preço tinha voltado para 78 mil dólares. Precisamos que o preço suba, como está acontecendo, para confirmarmos este fundo duplo, que pode ser confirmado com o rompimento aqui do EMA 50, né, da média de 50, a linha vermelha que está aqui posicionada em 91 mil dólares. Estamos distantes, né, mas a tendência a romper a linha verde é buscar a linha vermelha. Vou provar isso para vocês, trazendo aqui o momento anterior. Notem aqui em julho como o preço foi para baixo da linha verde, tá, da média de 200. Quando rompeu a linha verde, foi para onde? Foi buscar a linha vermelha, tá? Então é uma tendência natural de quando romper uma média importante buscar outra, como aconteceu aqui. Já no gráfico semanal, vocês lembram algumas semanas atrás, quando eu falei para vocês que romper para baixo do EMA 21, que era justamente os 90 mil dólares, o fundo do canal que eu trazia para vocês, né? Rompimento dos 90 mil dólares, rompimento do EMA 21, faria a gente buscar a linha verde, que é a média de 50 semanas, como aconteceu em todas as vezes nesse ciclo. Vocês estão vendo assim, essa região circular aqui, que eu marquei 2 vezes? Uma lá em 2023, uma aqui em 2024. Notem que sempre que rompemos a linha roxa, o preço tende a buscar a linha verde. Aconteceu todas as vezes. E agora não está sendo diferente. Rompemos lá a linha roxa, rompemos o EMA 21 e viemos buscar a média de 50 semanas aqui embaixo. Está muito próximo de encostar nela, quase encostou mesmo, e agora está recuperando como recuperou em todas as vezes. Nunca foi rompida, né? Nunca fechamos semana abaixo dela nesse ciclo de alta. E permanecemos da mesma forma. O que me faz aqui questionar por que as pessoas estão tão desesperadas. É o mesmo padrão todas as vezes. Não é a primeira vez. Terceira vez, com o mesmo padrão. O preço vai no mesmo lugar. E as pessoas estão muito mais desesperadas, na minha visão, do que deveriam estar. Elas perderam oportunidades no passado e continuam perdendo. Parece um aprende, né? O preço, em ciclo de alta, ele age dessa forma. Não só nesse ciclo, como em todos os ciclos anteriores. E aí, outra coisa que pode estar ajudando a levantar o mercado cripto nesse momento é essa notícia que saiu hoje, né? Rússia usa criptomoedas no comércio com China e Índia para tentar driblar sanções. Sanções, obviamente, dos Estados Unidos. No caso, são empresas do setor do petróleo que estão usando Bitcoin, Ethereum e USDT para fazer negociações, já que os Estados Unidos ali bloquearam transações financeiras da Rússia devido à guerra com a Ucrânia. Então, já que essas empresas não conseguem negociar utilizando moedas tradicionais, elas são obrigadas a utilizarem criptomoedas. E num valor considerável aqui. Estão falando aqui, uma empresa, por exemplo, estava negociando mais de 10 milhões de dólares por mês, ou por semana, acho que é por mês, em criptomoedas. Uma empresa. Tá? E são várias empresas fazendo isso. Então, notem como as criptomoedas estão se tornando um dinheiro usado no dia a dia. E com essa guerra comercial que a gente está vendo, a tendência é isso aumentar. Afinal, vocês lembram disso aqui? Trump ameaça BRICS, da onde faz parte o Brasil, né? Um grupo que faz parte do Brasil, a Rússia, a Índia, a China, com tarifas de 100% caso busquem alternativa ao dólar. Então, os Estados Unidos já está sentindo uma pressão por uma troca do dólar como moeda de reserva nos bancos centrais de outros países, uma troca do dólar como uma moeda de negociação internacional. Isso acontece
Historicamente, quando uma moeda atinge ali 100 anos como moeda de reserva, que é exatamente o que os Estados Unidos está passando agora, historicamente sempre foi trocado, né? O dólar nem sempre foi uma moeda de reserva. Isso aconteceu mais ou menos há 100 anos atrás, e antes do dólar, também há 100 anos atrás, a gente tinha a Libra. A Libra que também foi lastreada no ouro, perdeu o lastro no ouro e foi se degradando até ser abandonada como moeda de reserva, e aí entrou o dólar lastreado no ouro. O dólar perdeu esse lastro no ouro também, já faz muito tempo, né? Desde a década de 70. Então, vem sendo degradado desde então, e o que acontece agora é que os países estão buscando por alternativas. E o Trump está tentando ali na base da força evitar que isso aconteça. Só que isso é inevitável. Os países não vão ficar usando na reserva deles uma moeda que está perdendo valor. Assim como você não quer ficar usando uma moeda que tem uma inflação muito alta, os países também não querem. Principalmente se isso dá poder aos Estados Unidos de bloquear o acesso ao seu dinheiro, como aconteceu com a Rússia, como aconteceu com vários países ao redor do mundo, né? Essa sanção econômica que os Estados Unidos de vez em quando aplica. E aí, com isso, né, com esse clima que a gente está vendo aí de dúvida em relação ao dólar, o ouro bateu alta histórica. Rally histórico do ouro deixa o Bitcoin para trás, mas a tendência pode se reverter. Estamos falando de um rally que levou o ouro a bater agora 3 mil dólares por onça pela primeira vez na história. 3 mil dólares. Então por que o ouro está sendo tão procurado? Porque, obviamente, os países não estão muito tranquilos em ter dólares em reserva. Incerteza geopolítica, como diz a matéria. Mas os analistas aqui estão dizendo que o Bitcoin deve acompanhar, né? Os ETFs de ouro registraram 10 bilhões de dólares em entrada nos últimos 30 dias, enquanto ETFs de Bitcoin registraram 5 bilhões em saída. Então, direções contrárias. Uma divergência que deve ser revertida de acordo com o fundador da BuyTree, Charlie Morris. Ativos considerados portos seguros em momentos de incerteza econômica, é claro que o ouro, por ser mais tradicional, ele costuma sair na frente, ele é escolhido primeiro, e depois isso acaba vindo para o Bitcoin. Então notem que é como se fosse uma partida de xadrez. Os Estados Unidos movimentaram ali a sua peça em direção ao Bitcoin. E agora os outros países também precisam se movimentar. E aí vira uma corrida. Os Estados Unidos compram Bitcoin. Os outros países também precisam comprar. Afinal, se você tem reserva na moeda dos Estados Unidos e os Estados Unidos agora têm reserva em outra moeda que é o Bitcoin, por que você vai ter reserva somente na moeda dos Estados Unidos? Não, peraí, não faz sentido. Se nem eles têm 100% da reserva na moeda deles, eles estão buscando outros ativos, eu vou usar a moeda americana? Não, peraí. Eu preciso ter também esse tal de Bitcoin. Eu preciso também olhar para as criptomoedas. Então, BRICS começam a falar sobre criptomoedas e outros países, diversos países, a gente viu Coreia do Sul recentemente falando e também ter reservas de Bitcoin. Então, essa é uma tendência natural. E a diferença aqui do Bitcoin para as moedas estatais é que o Bitcoin tem um limite. Ele tem 21 milhões de unidades e só isso. Então, não tem como ter moedinha sobrando para todo mundo, não tem como imprimir Bitcoin. E isso explica porque a tendência de preço do Bitcoin é sempre para cima. O Bitcoin não tem topo porque o dólar, o real, o euro não tem fundo. Eles sempre podem imprimir mais dólares e mais euros, reduzindo o valor dessas moedas, sendo necessário ter mais moedas para comprar o mesmo Bitcoin. E se você quiser comprar Bitcoin, conte com a Quantifury, parceira do canal Criptomaníacos, que tem taxa zero. Usando o meu link da descrição ou no QR Code aqui embaixo, você ganha até 250 dólares no seu primeiro depósito acima de 50 dólares. Claro, em Bitcoin. Já se você precisar de cursos sobre criptomoedas ou um suporte de uma equipe especializada, conte com Nação Criptomaníacos. O link também está na descrição ou no primeiro comentário. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.